Começando a entrevista coletiva agora lá em Juiz de Fora da prefeita Margarida Salomão, falando sobre a situação da Zona da Mata de Minas Gerais. Vamos acompanhar aqui um trecho. Informações sobre o que aconteceu ontem e sobre o mês de fevereiro de uma forma geral. Boa tarde. Até o dia 23 de fevereiro, antes da chuva de ontem à noite, a gente já tinha aqui na cidade de Juiz de Fora o fevereiro mais chuvoso. Falando agora o comandante da Defesa Civil de Minas Gerais. Então, a gente já tinha um cenário bem crítico com relação à saturação do solo, nível de água nos córregos. Então a gente já estava com a prefeitura toda empenhada e fazendo todo o trabalho de resposta. E ontem a gente teve uma chuva de 190 milímetros em pouco mais de 4 horas e aconteceu esse desastre, de grandes proporções na cidade, que realmente o solo da cidade, a infraestrutura não suportou o volume de chuva em tão pouco tempo. Na Defesa Civil, a gente só com a chuva de ontem tem mais de 400 ocorrências e mais de 265 escorregamentos de solo na cidade. Então, assim, é uma situação de gravidade extrema mesmo. E estamos com todas as equipes de engenharia da Prefeitura, CREA, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Nacional, empenhadas em dar resposta. Então, nesse momento, a gente está com mais de 70 equipes da Defesa Civil na rua. Queria passar a palavra agora para o presidente da Câmara, Zé Márcio Garotinho, para que ele também pudesse, do ponto de vista do poder parlamentar, fazer a sua manifestação nesse momento tão triste da história de Juiz de Fora. Boa tarde. Antes de mais nada, também nos solidarizar com as famílias das 15 vítimas fatais. Eu sou engenheiro civil, trabalhei 43 anos na prefeitura e nunca vivi, nunca testemunhei uma situação dessa. Nós temos em Juiz de Fora, em todas as regiões, áreas de risco. E com o volume de água que precipitou ontem, principalmente, em curto espaço de tempo, essas áreas de risco tornaram-se mais vulneráveis. Então a gente está vivenciando hoje o resultado dessa acúmulo de chuva e nessas áreas de risco. Estamos acompanhando o trabalho da Prefeitura, da Defesa Civil, que está sendo o que tem que ser feito neste momento. A gente está acompanhando, os 23 vereadores estão nas ruas dando apoio à população e o recado é para que as pessoas que no menor sinal de instabilidade da sua casa, do seu imóvel, do terreno, saia de casa, evacue, para que a gente possa vencer essa etapa e fazer o trabalho de reconstrução. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Você está acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes a entrevista coletiva das autoridades de Juiz de Fora sobre as mortes provocadas ali na região da Zona da Mata Mineira pela chuva dos últimos dias. Em Juiz de Fora, são 16 mortes, em Ubá, na mesma região, mais 7 pessoas que morreram nessa tragédia, numa série de deslizamentos e enchentes ali na região. Que perderam algum ente querido e que também vão passar por um momento um pouco difíceis de estarem desabrigados durante um período. A prefeita ontem, antes dessa tragédia toda, parecia que estava, já se anteveu, e marcou uma reunião com todos os secretários, pedindo o esforço a todos eles, tudo, que se dedicassem. Então isso, de fato, eu acho que vai dar a resposta, não que a gente gostaria, porque nós perdemos Juiz de Foranos, amigos nossos, mas vai dar uma resposta mais rápida possível. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Zé Márcio, eu queria dizer a você o seguinte: ontem à noite, a hora que começou aquela chuva infinita, intensa, e que não parava, absolutamente desesperadora, e começaram a acontecer os relatos do primeiro soterramento, que foi lá no Parque Mournier. Uma situação desesperadora. As pessoas começaram, aí eu quero relatar a solidariedade da própria comunidade. Quando aconteceu esse processo, que foram 9 casas que desceram e se engavetaram, 9 casas desceram uma em cima da outra. A comunidade ali, obviamente foi chamada a prefeitura, a Fran,
que é a nossa diretora do DENURB, que tem relações, inclusive, pessoais com aquelas pessoas. Ela foi para lá, sabe como é que eles estavam tirando as pessoas? Na unha. Eu quero fazer esse relato. A primeira pessoa que foi resgatada assim, na mão, um esforço heróico dessas pessoas, inclusive correndo risco de vida, porque você estava num lugar instabilizado, num lugar em que poderiam acontecer novos deslizamentos. E aí nós começamos a mobilizar a prefeitura, retroescavadeiras, operadores, mas não é uma coisa simples achar isso às 10 horas da noite, onde estão os operadores, e para conseguirem deslocar-se também pela cidade, porque com o transbordamento do Rio Paraibuna, água para tudo quanto é lado, então você não tinha nem muito jeito de caminhar. Mas aí aconteceu uma coisa muito bonita que eu quero relatar para vocês. Empreiteiros de Juiz de Fora, pessoal da construção civil começou a disponibilizar máquinas, retroescavadeiras. Ao invés de chegaram 10, aí nem tinha como. E nós os relocamos para outros lugares. Mas isso é uma coisa bonita, porque isso mostra a força da cidade. Isso mostra a coesão da cidade. Mostra a solidariedade das pessoas. Então eu queria fazer, nesse momento de muita tristeza, eu queria dar esse testemunho que nos faz orgulhar-nos, nós nos orgulharmos da cidade. E aí daí por diante foram não sei quantos eventos, sei isso que o Luiz Fernando falou, nós estávamos aqui, aí eu decretei a calamidade. Eram 2 horas da manhã, para que nós pudéssemos, inclusive, dar andamento a uma série de coisas que, por exemplo, em situações como essas, para liberar a pessoa das amarras legais, se ela tiver que entrar na casa de alguém para tirar uma pessoa que pode estar sendo ameaçada, que pode estar ferida. Então, a calamidade, ela, de alguma forma, levanta essas restrições legais e que também facilita que nós pudéssemos contratar serviços e tudo, emergencialmente, para poder fazer esses atendimentos. E assim, foi pela madrugada, pela manhã nós nos reunimos aqui, nos organizamos em 5 núcleos. O núcleo da comunicação, que o Giliard está aí conversando com vocês, que nesse momento eu quero dizer que comunicação é bem precioso, porque tem gente postando coisa doida na rede. Então é muito importante ter informação legítima, ter informação autêntica, ter informação verdadeira, até para algumas pessoas não se alimentarem da aflição dos outros. Essa prefeita de Juiz de Fora, falando agora, a Margarida Salomão, falando sobre o auxílio que algumas empreiteiras de Minas Gerais já estão dando com retroescavadeiras e outros maquinários que estão sendo usados para limpeza de pistas e também no trabalho de resgate, agora com a força total da Defesa de Minas Gerais focada ali nessa região. E enquanto a gente ouve a prefeita falar, presidente da Câmara, subsecretário da Defesa Civil, começou a chover em São Paulo, inclusive já com alerta Cell Broadcast, aquele alerta severo, enviado para a zona leste da cidade de São Paulo e região de Santo André. Zona leste da capital paulista já em estado de atenção, porque tem chuva forte vindo por aí, ou já chegando por aí. Essa mesma chuvarada que está atingindo Minas, parte do Rio de Janeiro, principalmente Baixada Fluminense, e agora no estado de São Paulo também. Vamos seguir falando sobre a situação de Minas, Joel, porque além da entrevista coletiva, está com a gente aqui na linha o Célio Camilo, ele é repórter do Grupo Bandeirantes, está diretamente de Minas Gerais, trazendo mais informações para a gente do que deve ser feito e os trabalhos de resgate que estão em andamento também, porque além das pessoas mortas, tem outras sendo resgatadas no meio de escombros, no meio da lama, né, Célio? Tudo bem? Boa tarde. Em meio à água também, porque continua chovendo muito, né, Célio? Exatamente, viu, Joel, Ana, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Os mineiros estão bastante preocupados, né? Porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, chove forte desde a última madrugada, uma chuva ininterrupta, mas claro, as principais ocorrências vêm da zona da Mata Mineira, cidades como Juiz de Fora e também a cidade de Ubá. Só para vocês terem ideia, né, 22 mortes já foram confirmadas, infelizmente, aí provenientes dessas fortes chuvas. São também mais de 45 pessoas sob escombros, ou seja, esse número de mortes podem aumentar
nas próximas horas. Vocês falavam sobre os resgatados, né? Tem sido um trabalho em conjunto do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil. Só para ter ideia, a PM, né, a Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais, enviou mais militares, além também de aeronaves, né, helicópteros, todos para ajudarem nos resgates a essas pessoas. Uma mulher grávida, inclusive, foi resgatada nessa manhã. Ela até fez um vídeo depois e agradeceu à Polícia Militar porque ela estava ilhada, né? E aí os militares precisaram do apoio de um barco para conseguir chegar até essa mulher e realizar o resgate. Bom, o governo de Minas Gerais já decretou luto por 3 dias em decorrência das vítimas, né? Inclusive também o número que eu acabo de receber aqui, olha, passa de 400 pessoas desabrigadas na região. Então, ou seja, números expressivos a todo momento, esses números vão sendo atualizados, vão aumentando, né? Então, uma situação bastante preocupada. E um detalhe também que chama muita atenção e preocupa, principalmente quem é da região, é que, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, essas fortes chuvas devem permanecer nos próximos dias, com possibilidade de novos acumulados significativos e riscos de alagamentos e deslizamentos, principalmente em áreas que já foram afetadas. E aí, em caso de emergência, né, a orientação é acionar o 193 ou 199, na verdade, que é o Corpo de Bombeiros ou então a Defesa Civil, viu? É isso, a gente vai seguir acompanhando essa chuva, que isso que é o pior, né? A chuva não para. E aí é preocupante porque tem o risco de novos deslizamentos e atrapalha também o trabalho de quem já está lá tentando retirar vítimas, revirando aqueles escombros todos. Célio, obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. Obrigado, Ana. Joel, precisou, é só chamar. Abraço, Fechado. meu amigo. Eu estou vendo as imagens, para quem não viu, elas são idênticas ao que nós, infelizmente, assistimos no Rio Grande do Sul no ano retrasado. É algo assim aterrorizante mesmo. Tem casa que está com água até na altura da metade dela, algumas residências com água perto do telhado, ou seja, a situação é muito mais dramática do que a gente estava imaginando, porque hoje, quando a gente acordou, você foi recebendo as informações e tal, tenho certeza que já começando a perceber que alguma coisa difícil, complicada tinha acontecido por lá, mas foi criando tempo, né, no decorrer do dia, até chegar a esses números absurdos. Além das mortes, que somadas chegam a 23, né, nós temos 45 pessoas ainda desaparecidas. E vamos falar a verdade, qual que é a chance de encontrar a maioria com vida? Ela é remota. Acho que foi a prefeita ou o engenheiro que falou logo depois dela, ele disse que a maior parte de Juiz de Fora é feita de área de risco, uma cidade de muito morro, uma cidade morrada. Ou seja, essas pessoas estão desaparecidas, a grande maioria está soterrada. Terrível, terrível. Eu torço para que haja um problema de comunicação também e a gente esteja falando de pessoas que estão desaparecidas e já estão em hospitais, Joel. Porque quando a gente fala nesse volume de deslizamentos, a rede de energia é comprometida, a rede telefônica é comprometida. Então, pode ter gente que está num hospital, está na casa de um parente, ainda não conseguiu avisar ninguém. Espero que sim. E está na lista de desaparecidos. Mas logo, logo vai ser encontrado vivo. Essa é a nossa torcida. E